Olá, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? E eu vou estar ministrando a palavra que está no capítulo 2 de Tiago até o 13, que tem como título assim: Não fazer acepção de pessoas. Vamos ler. Está escrito assim: Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e trajando roupas boas, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre com roupas velhas e sujas, tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e honrar, dizendo: Eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois. Mas se disserdes ao pobre, de roupa suja e velha, tu não podes ficar ali em pé ou assentar-te no chão, próximo ao estrado aonde ponho os meus pés. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornaste como juízes que usam critérios perversos. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos, em fé e herdeiros do reino que ele prometeu ao que amam. Contudo, vos tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem. Não são eles que vos arrastam para os tribunais. Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, entretanto, observais a lei do reino de Deus, como está registrado na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenado pela lei como transgressores, porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordens, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterais, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterais, porém cometeis um assassinato, te tornarás da mesma forma transgressor da lei de Deus. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. É um trecho grande, né? Que a gente pode extrair bastante coisa, né? E no meu resumo eu venho dizendo assim: não podemos fazer acepção de pessoas, devemos tratá-las todas igualmente, ricos ou pobres. Nossa riqueza não está em coisas físicas, mas sim no reino que nosso Deus está habitando. A nossa riqueza está sobre o reino que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos ensina que devemos fazer todas as ordenanças do mandamento. Se pecarmos um, perderemos totalmente e erramos todas. Devemos cumprir a lei por completo. E eu vou acrescentar algo mais, né? Nesse mundo tão preconceituoso, nesse mundo de tanta julgação, né? Vou usar assim. A galera julga demais, a galera se acha santo demais, a galera se acha melhor do que os outros demais. Em um mundo tão assim, você tem que exercer a palavra de Deus, você tem que ser a diferença. As pessoas que ainda não habitaram na lei de Deus, elas precisam entender que a lei de Deus manda sim respeitar o próximo, manda sim você amar o próximo como a ti mesmo, né? Como eu falei ontem,
O racismo é algo que vem do mal, é um espírito do mal, porque a pele não tem cor, o sangue não tem cor, a mente não tem cor e o nosso Deus não tem cor, né? Devemos entender que todos somos iguais, devemos entender que todos somos iguais perante a Deus, né? E o preconceito ele não vem de Deus. E muitas das vezes, dentro da igreja mesmo, a gente consegue ver e sentir que uma irmã tem uma roupinha melhor, a outra já não tem. E aí a gente acaba o quê? Ficando mais perto daquela que tem uma roupinha melhor. Isso é totalmente errado, e independente, eu vou dizer a minha opinião, independente do que está aqui na Bíblia, a gente tem que ter caráter. E o caráter tem que ser formado segundo o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo manda nós amarmos o próximo como a ti mesmo, independente da classe social, independente do poder executivo, independente de qualquer coisa, devemos amar o próximo como a ti mesmo, devemos levar o amor a toda criatura, devemos mostrar o amor de Deus a toda criatura. E aqui o Senhor vem nos ensinando que devemos tratar todos igual, devemos tratar todos parcialmente, né? E também em questão de pecado, né? Em questão de pecado, o Senhor diz que você não mente, mas você adultera. Você não mata, mas você mente. Se você fizer algo que está contra aquilo que o Senhor te ordena fazer, você está pecando todas as leis. Porque não existe pecadinho ou pecadão, não existe que Deus aceita esse pecado e aquele perdoa mais ou menos. Não, a palavra de Deus ela é reta, a palavra de Deus é firme e ela diz, não pecais contra o meu mandamento, não pecais contra as minhas vontades. E devemos seguir, né, entendendo que todo pecado é igual e todo pecado gera morte, todo pecado leva você a um lugar onde a gente não quer ir. Que possamos entender tudo aquilo que foi falado aqui, que possamos respeitar o próximo, respeitar as opiniões, respeitar as vontades, respeitar. Mas você tem autoridade de mostrar para aquela pessoa o que é certo e errado. Se talvez tem alguém perto de você que não entende essa questão de racismo, não entende essa questão de respeitar o próximo, uma pessoa que não respeita ninguém, começa a falar, começa a mostrar, mostrar que o amor de Deus ele é com todos e não existe religião, não existe classe social, não existe nada, só existe um que é Deus. Que possamos entender que preconceito não vem de Deus, que possamos entender que pecando você já peca tudo, e que precisamos entender que todo pecado gera morte. Todo pecado gera a morte. Todo pecado nos afasta do Criador. Todo pecado nos afasta daquele que nos amou primeiro do que todos. E que possamos entender isso, irmãos. Que Jesus abençoe, que você tenha uma semana abençoada. E me diz aí se está gostando do vídeo, se não está, o que eu posso melhorar, o que eu não posso. O Senhor ele tem feito grandes coisas na minha vida e eu preciso da ajuda de vocês para saber se está bom, se não está, o que eu posso melhorar, tá bom? Porque a unidade é tudo, nós andamos juntos e um ajuda o outro, tá bom? Fica com Deus.